Sofonias capítulo 2, versículo 3 a 15. Estamos avançando para a parte final de Sofonias, irmãos. Essa, hoje, é a última nação que o profeta Sofonias se utiliza para mostrar, ajudar como o juízo de Deus vai alcançar toda aquela região e, consequentemente, vai alcançar o próprio povo de Deus, a própria nação de Judá, o reino do sul. Então, para que o povo de Deus pudesse entender o peso dos seus pecados e, consequentemente, o juízo que viria sobre eles por causa desses pecados, através do exílio que está às portas com a chegada da Babilônia, o profeta agora mira na Assíria. Ele está dizendo, olha, Judá, agora é a vez da Síria também. Então, o que ele diz aqui está registrado no versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Ele estenderá a mão. Quem é ele, gente? Quem é ele? O Senhor, né? O Senhor estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade, Nínive, repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinará nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque lhe arrancaram madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, Nínive, que dizia consigo mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Amém? Amém. Muito bem, nosso irmão presbítero Cacheta já orou, pediu ao Senhor que nos abençoe na palavra do Senhor. E para que a gente possa iniciar a lição 7, cujo título é Profecia de julgamento contra quem, gente? A Síria. Eu queria que você meditasse comigo numa frase. Eu quero que você pense nessa frase e tente colocá-la dentro de um contexto bíblico, ok? Você vai ver aí o Antigo e o Novo Testamento. Eu quero que você tente encaixar essa frase no contexto bíblico e me diga se essa frase ela está de acordo com a palavra de Deus ou em desacordo com a palavra de Deus. E qual é a frase? A frase é a seguinte: a essência do pecado é a arrogância. A essência da salvação é a submissão. Veja, a essência do pecado é a arrogância. A essência da salvação é a submissão. Uma frase de Alan Redpath. Esse Redpath, ele é um contador inglês que abandonou a contabilidade para se tornar um pastor evangelista. Então, como evangelista que era, mensagens, sermões e livros sempre voltados para o evangelismo. E ele disse essa frase: a essência do pecado é a arrogância, a essência da salvação é a submissão. O que vocês acham dessa frase? Acho correto? Me cita aí, então um exemplo bíblico, presbítero Iraci, que você acha que se encaixa nessa frase. Que pode provar essa frase para nós. Talvez um exemplo da parte A, um exemplo da parte B. A essência da salvação, como você conhece a Cristo, é a submissão da palavra, da oração. Interessante, porque quando você pensa em salvação, vamos dizer assim, como eu posso provar que eu sou salvo? Demonstrando a minha submissão à palavra, a Deus, através da oração. Verdade. Pastor, Sim. O ponto B, acho que eu não concordo, não. A essência da salvação não é submissão, a essência da salvação é a graça de Deus. Veja só. Nós somos salvos pela graça, e não porque eu sou submissa a Deus. Eu poderia dizer que a essência da salvação é a graça, eu poderia dizer que a essência da salvação é o sangue de Cristo, eu poderia dizer que a essência da salvação é a obediência, eu poderia dizer que a essência da salvação é a submissão. Eu ia falar,
Todas estão relacionadas. A questão é, a sua submissão só é possível por causa de quê? Da palavra, graça de Deus. Tudo bem. Como você Justo. Então, eu acho que você está em termos de falando... essência, é a graça de Deus. Veja. Pela misericórdia de Deus. Nós estamos falando de coisas diferentes. Você está falando da graça. Quem é que dá a graça? Muito bem. E quem que submete? A submissão tem que ser nossa. Muito bem. Então, veja que são dois lados. Eu tive uma interpretação do mesmo. diferente. Porque quando Calma. fala da essência, eu lembrei da questão do cerne, do princípio. Uhum. A salvação é Cristo. E Cristo se submeteu. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. E ele morreu como homem. Bom exemplo. Então, a essência da salvação é alguém que se submeteu a um plano divino. Com certeza. E que não tinha por que se submeter. Sim. E no mesmo sentido, eu fui a primeira parte. A essência do pecado é a arrogância. Quando ao ser tentado lá, o primeiro pecado existente no mundo foi o querer ser igual a Deus. O arrogar-se ser semelhante a Deus. A minha mente foi nesses dois. Boa pergunta. Qual foi o primeiro pecado, gente? Desobediência. Não, especificamente, qual foi o primeiro pecado? Eu sempre fico em dúvida se eu vou no Não jardim do perguntei. Édio ou eu O vou que- no eu diabo tô perguntando lá assim, antes dele Não cair. estou perguntando o que é. Ok? Estou perguntando qual foi. Satanás, querer ser igual a Deus. Tem certeza disso? Não É foi de isso Adão que e eu- Eva, Eu não? não sei se foi do jardim ou do céu quando Satanás... Qual foi o primeiro pecado, Pra gente? mim, Óbvio, né? eu sempre fiquei em dúvida. Quando a gente fala de pecado original, ou seja, a origem do pecado, a gente está remetendo ao primeiro pecado, essencialmente? Não. Não. Porque o pecado original tem a ver com Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por isso. Mas não foi o primeiro pecado. O primeiro pecado foi quem? Foi Satanás. Entendeu? Então, sim, quando você remete ao primeiro pecado, você está pensando em Satanás. Quando você remete ao pecado original, você está pensando em Adão e Eva. Então, quando eu perguntei qual é o primeiro pecado, é só para vocês entenderem essa diferença. E o Que o próprio pecado diabo- original não quer dizer primeiro pecado. E o próprio diabo tentou Adão e Eva baseado no pecado. Sim, aí eu né? O vou querer ser igual. utilizar, então, aqui essa colocação da irmã Keila. Mas para pensar o seguinte, veja só, irmãos, qual foi o pecado de Adão e Eva? Muito bem, a gente costuma pensar muito na desobediência, não é, Rita? Isso é verdade? É. Mas se você for pensar na essência do pecado deles, o ato foi a desobediência à palavra. Mas o que os levou à desobediência é que foi o pecado originário dentro do coração deles. Ah, mas veja, Seu bem ou não. eles cobiçaram o quê? Ser igual a Deus. O que é isso? Arrogância. Se você pensar no diabo, só tem um texto bíblico que fala do pecado do diabo. Um. Não está em Isaías, não está em Ezequiel e não está em Apocalipse. Ok? Está num texto de Paulo a Timóteo. O contexto é a instalação de presbíteros na igreja. Ele disse que os candidatos ao presbiterato têm que ter muitas qualificações, correto? Correto? E de todas ele menciona uma, não seja neófito. Por quê? Por que ele não pode ser novo na fé? Para que ele não se... O que é isso aí, gente? Arrogância, né? Para que ele não se ensoberbeça e caia aonde? No mesmo pecado de quem? Do diabo. Então, para mim, é claro que outros vão discordar de mim, né? Mas o único texto na Bíblia que fala diretamente do pecado do diabo, em termos de terminologia, é arrogância, ensoberbecimento. Ok? Por isso que um presbítero não pode ser novo na fé. Porque acaba que vai cair na mesma questão que o diabo, consequentemente a mesma de Adão e Eva, e aí está um problema. E talvez é por isso que Alan Redpath disse que a essência do pecado é arrogância. Veja, irmãos, nós podemos aplicar isso em muitos critérios. Assim como podemos falar da essência da salvação em muitos critérios. A grande verdade de tudo que vocês falaram está correto. Mas o que eu quero que você observe nessa frase, tirada fora de um contexto, né, é que ele quer dizer que enquanto você demonstra a sua condenação
achando que você é alguma coisa, você demonstra a sua salvação, revelando que você nada é. Enquanto você demonstra a sua perdição, tentando se exaltar acima de Deus, você revela a sua salvação, demonstrando que você está ao seu serviço. Deu para compreender? E por que eu coloquei isso aqui? Se nós fôssemos dar um nome ao pecado de Nínive, qual seria? Arrogância. Arrogância. Por isso. Então, meu irmão, a arrogância é um problema sério na Bíblia. Né? Ela foi um problema sério no contexto diabólico, da queda diabólica. Ela foi um problema sério no contexto do pecado original, Adão e Eva. E desde então, ela é um pecado complicadíssimo na história da humanidade, que tem que ser tratado. Algo que se espera não se encontrar em verdadeiros homens de Deus, líderes da igreja. É por isso que Jesus, ao sintetizar a liderança da igreja, ele disse que aquele que quiser ser o maior entre vós tem que ser quem? Seja o menor. Vamos aqui então parafrasear Jesus a partir dessa frase, né? Ele disse, aquele que quiser ser maior entre vós, não é aquele que se arroga, é aquele que Submete. se submete. Então, o caráter da liderança sempre vai passar por aí, irmão. Arrogância aí, submissão. E Deus não tolera arrogância. Deus, ele realmente age diante da arrogância. E nesse caso, meu querido, ele vai agir diante da arrogância de Nínive. Então, se você tem percebido comigo, ao longo desses estudos, você tem se percebido que todas as nações têm feito aquilo que desagrada ao Senhor. A começar de Judá, que é o centro da mensagem, porque Sofonias não está pregando para a Síria, irmão. Quando eu falo em Nínive, logo vem Jonas na sua cabeça, né? É. Mas a questão é, Deus mandou Jonas a Nínive. Eu sei que ele não queria ir, eu sei que ele não estava feliz com aquilo, mas ele foi, não foi? Ele caiu lá, né? O peixe arrotou Jonas lá, correto? E quando ele foi arrotado em Nínive, ele teve que pregar. Ele pregou o evangelho em Nínive. Então, um profeta pregou a palavra diretamente para os ninivitas, diretamente para os assírios. Não é o que está acontecendo aqui. Sofonias está em Judá. Sofonias está falando para os judeus. Sofonias está falando para uma nação que em breve será capturada pela Babilônia. E ele está dizendo para eles, assim como será na Síria, também será com vós outros. Então ele disse, olha, o Senhor julgará primeiro quem? A Canaã, os filisteus. O Senhor julgará Moabe e Amon. O Senhor julgará a Etiópia. E agora vejam, o Senhor julgará a Síria. E Judá, no meio de tudo isso, pensa assim, nós não seremos julgados? O profeta diz, vocês também serão julgados. A Síria, que era grandiosa nessa época, é a segunda maior nação, vamos dizer assim, ela será tomada por um império muito maior que vem, a Babilônia, que vai vir limpando toda aquela região, derrotando todos aqueles impérios e trazendo para o povo de Deus o exílio que a gente conhece, conhecido como exílio babilônico. Naquele contexto de Daniel, na cova dos leões, tudo isso já aconteceu, irmão. Ok? Quando você lê o livro do profeta Daniel, tudo isso já aconteceu. A nação já está lá. O templo já foi saqueado e já foi destruído. Então esse contexto não pode sair da sua mente. Deus está falando para os judeus e está dizendo, assim como será na Síria, assim será com vocês. E o que Deus está dizendo em relação à Síria, irmãos? Né? Veja que interessante. Eu sei que a Síria tem um profundo contexto diferente da Etiópia, porque quando eu falei que da Etiópia no último estudo, a gente não tinha quase nada para falar, né? Porque qual é o contexto do povo de Deus com a Etiópia? Eu provei ali alguns textos para os irmãos, mas são muitos de conhecidos. Mas se nós falarmos em Assíria, não. A Síria você já sabe alguma coisa, né? Afinal de contas, imagine o seguinte, nós moramos no Reino do Sul, ok? Nós moramos, deixa eu pensar aqui um contexto melhor. Imagina, não tem como imaginar isso. Quem é que é de Minas? Minas. São Paulo? Isso, tá. Então vamos pensar o seguinte. Imagina que
Vocês mineiros moram em Minas Gerais e os paulistas moram em São Paulo, que está ali na divisa, ok? Beleza? Então, São Paulo é o Reino do Sul. Reino do Sul. Daqui a pouco não vai ficar tão bom assim, mas tudo bem, na comparação, né? Então, o Reino do Sul é São Paulo. O Reino do Norte é Minas Gerais. Aí você está ali morando em São Paulo, na divisa com Minas, o que você começa a ficar sabendo? Você fala assim, porra, rapaz, Minas Gerais tem um governador aí que está fazendo algumas coisas interessantes lá, né? Ah, qual é o nome dele? Parece que é Zema. Zema, bicho bom, né? Aí você começa lá a ouvir aquelas histórias, né? Tá. Aí você tem um governador terrível também, então um tá criticando lá que está querendo ser governador. Meu Deus do céu. Aí todas as notícias começam a vir para São Paulo. Por quê? Por causa da proximidade. E o contrário também, né, irmãos? O que aconteceu no texto bíblico? A mesma coisa. Havia essa proximidade. O Reino do Sul, São Paulo. O Reino do Norte, Minas. Havia essa proximidade. E o que o povo do Sul, o povo de São Paulo, estava sabendo em relação ao povo do Norte? É o seguinte. A Assíria veio em Minas Gerais. Não ficou Zema, não ficou Eletrozema, não ficou Mineirão de pé. Foi tudo destruído. Tem nada. Só sobrou o queijinho. Né? Queijinho de Minas. Mas levaram embora também. Levaram embora tudo. Não sobrou nada. Ficou em cinzas. O Reino do Norte. Minas Gerais, irmão. Imagina. Como é que você sabe disso? Porque você está, ó. Agora imagina você ouvindo essas notícias por décadas e décadas e décadas e décadas. Décadas passaram. Então o Reino do Sul, irmãos, está ouvindo história sobre a Síria. E eu nem estou falando do contexto maior, só do contexto da invasão no Reino do Norte. Ó, há muito tempo. Mas agora Deus está dizendo, a Síria que fez toda essa destruição no Reino do Norte, não é nada comparado com quem? Com quem vem? Quem vem é maior. E quem é? A Babilônia. A Babilônia virá, destruirá a Síria, consequentemente dominará o norte, toda essa região que nós já falamos, e quem está ali esperando para receber o juízo? Judá. Aí, meu irmão, não tem um problema sério, porque eu estou falando de uma Nínive que vai ser destruída por Deus por causa dos seus pecados, e aí você só tem na sua cabeça a ideia de Jonas pregando em Nínive. Ou não? Porque quando Jonas pregou em Nínive, o que aconteceu lá? Houve salvação? Houve? Aí a nossa tendência é que depois de ler 4 capítulos de Jonas, Nínive é a nova Jerusalém. Né? Nínive é nova, ou seja, todo mundo salvo, né? Irmão, veja. Olha aqui comigo. Capta. Você tem Jonas. Você tem Jonas. E você tem Sofonias. Eu sei que na sua Bíblia aí a distância entre eles deve ser de algumas páginas. Algumas. Mas se eu for considerar a pregação de Jonas, que foi na época de Jeroboão II, e considerar o ministério de Sofonias, que disse que Nínive seria destruída, e foi de fato 612 a.C., eu estou falando aqui de um período entre 150 a 180 anos de diferença. Captou a diferença? Porque às vezes você lê a Bíblia, você vê lá Jonas pregando, o povo se convertendo, e logo na frente Deus diz o quê? Vou destruir Nínive. Aí você fala, nossa, por quê? O povo se converteu. Né? Irmãos, nós estamos falando de um período ali, ó, 150 a 180 anos. Então, quando Jonas esteve lá no século 8 a.C., anunciando o evangelho, houve conversão. Mas gerações se passaram, meu querido. É igual se nós pensássemos em nós aqui agora. Imagine aqui que toda a City United é crente. De verdade. Aí nós temos filhos e filhas. Nós ensinamos o evangelho para elas. Você morre. O que vai acontecer com a geração subsequente? Você sabe? Não. Eu também não. Mas eu sei é que Deus ele vai tratar com o meu pecado na minha geração. Meu pecado. A outra geração vai tratar com o pecado daquela geração.
Então, se nós estamos falando de um período de 150 anos em média, porque é difícil pontuar Jonas na história, você está falando, meu irmão, de muitas gerações. Se eu vou seguir o contexto bíblico de 30 ou 40 anos, o povo discute demais essas coisas, mas veja, pode ser 4 ou 5 gerações passaram, diferente daquela que Converteu. se converteu. Então essa Nínive era outra Nínive, era outra coisa, irmão. E essa Nínive, que era outra coisa, inclusive, que Deus usou para levar o julgamento para o Reino do Norte, agora seria o quê? Tratada por Deus. Então, o profeta Sofonias, ele profetizou em 625, junto com Naum, o profeta Naum. Inclusive, a maior sentença de julgamento contra Nínive está lá. Eu coloquei ali, ó, Naum 2, 1 ao capítulo 3, versículo 9. Se você quiser conhecer os pecados de Nínive, você leia Naum. Mas você vê que Naum e Sofonias estão o quê? Na mesma época. Eles estão profetizando juntos. E a mensagem deles é a mesma. Afinal, Deus é o mesmo, né? É o mesmo que vai operar o mesmo julgamento. Então, Sofonias resume o que Naum estende. Então, nesse sentido, Deus disse, Nínive será destruída. E se Sofonias profetizou em 625, em 612, 13 anos depois, o que aconteceu? Nínive foi destruída. Vamos falar mais sobre isso. Então veja, irmão, como é que nós podemos trazer esse texto à baila, né? Primeiro pensando na dimensão desse julgamento de Deus sobre Nínive. E tentar colocar justamente essa realidade para nós. Qual que é a dimensão do julgamento? Primeiro, uma dimensão assustadora. Por que é uma dimensão assustadora? Porque o texto diz, ele estenderá a mão. Quem? O Senhor estenderá a mão. Eu coloquei ali 2 textos, 1 Samuel 7,13 e 1 Samuel 12,15. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão. A melhor coisa para o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, é saber que a boa mão do seu Deus está sobre ele para o abençoar. Amém? Não, né? Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Decanta-las. Né? Não há nada melhor. Meu irmão, não há nada melhor do que pensar na mão de Deus. Sabe o ministério de Jesus? Qual que era a relação mais amorosa, ou pastoral, ou cuidadosa de Jesus com as pessoas que estavam no entorno dele? Quando Jesus estendia a mão para tocar. Não é? O toque é importante, irmão. Tá? Quando as pessoas nos tocam, a gente sente assim, essa proximidade, a amizade. Tirando os americanos que dizem, don't touch me. Mas nós brasileiros não, nós temos esse negócio do contato, né? Então nós entendemos muito bem essa ideia, essa figura da mão de Deus, porque Deus não tem mão, né? Então essa figura da mão de Deus se estendendo sobre nós. Por quê? Porque é a sua misericórdia, é a sua bênção. Quando o pastor está aqui, por exemplo, né? E ele estende a mão sobre a igreja e dá a bênção apostólica, ele não está abençoando pautado no jejum dele, pautado na oração dele, pautado no título de reverendo que ele tem, se ele é doutor, sei lá o quê. Ele está abençoando pautado na promessa divina. Ou seja, é a bênção de Deus, estendida ao povo do Senhor. E a mão do pastor estendida, meu irmão, ela é um símbolo de uma realidade muito maior. É a mão de Deus repousando sobre as nossas vidas. Então eu me lembro do profeta Samuel, lá no capítulo 7, versículo 13, né? Falando dos filisteus, e ele dá então uma dimensão assustadora dessa mão, quando ele diz assim, e a mão do Senhor será contra os filisteus. Você consegue imaginar isso? O Deus que fez todas as coisas. O Criador de todas as coisas. O excelso, o sublime, o altíssimo, o poderoso. Esse Deus vai estender a mão contra os filisteus. Irmãos, é o quê? É uma dimensão assustadora. E aí imagina que o povo de Israel, quando ouviu isso, o que fez? É isso mesmo, glória a Deus, quero ver, cara a mão de Deus aí, vamos lá, não sei aonde, o Senhor é conosco, Ebenezer. Não esse, mas aquele
Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Tal, não sei o quê. E tal, aleluia, glória a Deus. Pisa a cabeça da serpente, sapatinho de fogo. Irmão, quando chega no capítulo 12, ou seja, 6 capítulos na frente, né? O que nós temos? A ideia de um povo que está para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque não queriam mais o governo de Deus. Queriam um governo de um rei humano. E quem que o povo escolheu? Quem? Saúl. Quem? Saúl. E aí, o que Deus disse? Olha, se vocês andarem por caminhos tortuosos, fazer aquilo, todas aquelas promessas decorrentes da desobediência que estão no livro de Deuteronômio, se acontecer isso, a mão do Senhor será contra vós outros. Mudou. Agora a mão não estava contra os filisteus, né? A mão agora estava contra quem? Contra o próprio povo de Deus, irmão. Então, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, para aqueles ímpios, como os filisteus, a mão de Deus é uma condenação, é um peso, é uma coisa terrível mesmo. Mas para o crente, de verdade, é disciplina. Mas isso não quer dizer que não seja doloroso. Lembra do profeta Davi, quando ele fala assim? O profeta Davi, ele é profeta mesmo. Mas quando ele diz assim, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Por quê? Por causa do pecado dele com Betseba. Ele sentia a mão do Senhor, a mão disciplinadora de Deus sobre... Gente, essa é uma dimensão assustadora. Pensar que Deus está com a sua mão pesando sobre nós. Eu sei que tem muita gente que usa essa expressão errada, né? Principalmente nos círculos neopentecostais, né? Quando não se concorda com alguma coisa, né? Então, tipo assim, vamos supor que o Kisney fala, ele está aqui mesmo, né? O Kisney fala alguma coisa comigo, tal, e eu falo, não, Kisney, não é assim, e ele discorda de mim. Eu falo, então que a mão do Senhor pese sobre a sua vida. Aquela oração imprecatória, né? Que os crentes gostam de fazer. Irmãos, é Deus que tem misericórdia de quem Ele quer e não tem misericórdia de quem Ele não quer. Agora a questão é, entenda essa dimensão. Nínive está agora para sentir a mão condenatória de Deus sobre eles. Então, é uma dimensão assustadora. Depois ele fala da dimensão geográfica. Por quê? Porque, meu amado, Nínive é a capital, correto? É a capital de uma região. Qual a região? Norte. Que tem um país, ou um império. Qual é? A Síria. Então você tem aqui um símbolo interessante, né? Qual é o símbolo? Você tem a ideia de região, país e capital. Como brasileiros que somos, vamos adaptar agora o ensino bíblico, né? Bairro, rua, número. Ok? Se esse conceito fosse aplicado ao Brasil, seria isso aqui. O que Deus está querendo dizer? Ele está dando a dimensão geográfica do seu julgamento. Ele está dizendo, onde você está? Onde está aquele que é arrogante, soberbo e que faz aquilo que desagrada ao Senhor? Ele está na região? Ele está no país? Ele está na capital? Ele está no bairro, rua, número? Não importa. Deus o encontrará. Deus está dizendo, não há como você escapar da minha mão. Você pode estar onde estiver. O seu pecado, meu querido irmão, está aberto diante de Deus. Não há como esconder, não há como fugir. Então talvez alguém pudesse pensar, eu vou fugir para a capital, Nínive, poderosa Nínive, para me esconder de Deus, para esconder do juízo que vem, da Babilônia que vem. Não, irmão, tudo será varrido. E esse é um princípio que eu tenho repetido aqui em todas
as mensagens de julgamento praticamente, porque Deus quer dizer justamente isso. Aquele que peca contra o Senhor e o seu remanescente, todos estarão diante do seu julgamento. Não há como escapar, não tem como fugir. Se você furar um buracão lá, ó, e se esconder, lá estará Deus. Se você subir ao 4º, 5º, 6º, 7º céu, se ele existir, Deus estará lá também. Nossa, pode ir ó, lá na borda da terra, né? Deus está lá, meu querido. Você pode criar, eu vou para Marte agora, eu vou para Vênus, tem 1000 pessoas querendo ir para Vênus, né? Não, vamos para lá. Vênus não, né? Marte, já sei lá. É muita doideira, as pessoas querem ir para os lugares, meu irmão, veja, não importa onde você queira ir, toda a sua vida está patente diante de Deus. Não tem como fugir. Para Deus, todas as tentativas nossas de fugir desse julgamento fora arrependimento são tão ridículas quanto Adão se esconder atrás daquelas plantas de Deus. Entende? Quando Deus chega ali na viração do dia no jardim e pergunta, Adão, onde estás? Você acha que essa é a prova de que Deus não é onipresente ou onisciente? Você acha? Porque, olha, Deus está perguntando, Adão, onde estás? Porventura tem algum lugar onde alguém pode se esconder, que Deus não saiba que ele está ali? Mas Adão achava que podia, né? Eu sei que ele teve medo, eu sei que era o pecado, mas ele tentou se esconder de um Deus que não se pode se esconder, irmão. A essência da humanidade é essa. Ela está tentando se esconder de um Deus a qual nós não podemos nos esconder. Então, a dimensão geográfica dessa profecia mostra para nós justamente isso. Não há como escapar da mão divina. A única maneira que existe de escapar da mão divina se chama Jesus Cristo. Mediante o arrependimento. Porque aí, meu irmão, não é que você não estará no tribunal, porque todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, ok? Todo mundo. Mas uma coisa é você estar diante do tribunal condenado. Outra coisa é você estar diante do tribunal justificado. O que você prefere? Que Deus diga para você naquele dia, vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse, na terra, na nova Jerusalém, prometida desde sempre. Ela está lá. É de vocês pela graça em Cristo Jesus. Ou você ouvir, apartai-vos de mim, malditos, arrogantes, blasfemadores, inimigos de Deus, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo, os anjos caídos, a grande meretriz, o anticristo, falso profeta e aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. É isso que vai acontecer. Então, a dimensão geográfica, meu irmão, ela nos mostra essa realidade. Você vê que Nínive estava a 800 quilômetros de Judá, meu irmão. 800. Agora, olha como é que Deus mostra de uma maneira simbólica. Aqui você já captou? Captou aqui? Não tem como fugir. Agora Deus diz uma segunda maneira que não há como fugir. Ele diz assim, ó, aqui está Judá. Então você tem ao sul, você tem o quê? A Etiópia. Você tem a oeste quem? Filisteus, Canaã. Você tem a leste quem? Moabe e Amon. E quem que você tem ao norte? A Síria. Deus está completando nos 4 pontos cardeais, dizendo, não há como fugir. Sabe quando a palavra e a profecia diz, quando diz do ocidente e do oriente, assim será a vinda do Filho do Homem? O que quer dizer? Que é em todo lugar. Todo lugar. Quando o Apocalipse fala dos 4 ventos que sopram, o que ele quer dizer? Em todo lugar. E aqui, quando ele usa a ideia dos 4 pontos cardeais, meu querido irmão, através dessas nações, dessas regiões, ele está dizendo para o povo de Judá, ele está dizendo para o seu povo, não há como escapar. Então, meu irmão, essa é a verdade maior do cristianismo, né? Porque a nossa arrogância, a nossa soberba,
é achar que nós não somos pecadores. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz que é isso. Nós somos pecadores. E se esse pecado não foi expiado por Jesus Cristo, nós estamos condenados. E não tem como escapar. Mas Deus, meu irmão, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida, nos deu um caminho, nos deu uma maneira de nós escaparmos dessa condenação, desse inferno, desse lago de fogo e enxofre. Como? Recebendo o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da nossa vida, arrependendo dos nossos pecados, crendo na sua justificação e entendendo que apenas pela graça é que eu sou livre dessa terrível realidade. Amém? Amém. Já recebeu Jesus? Está aí no seu coração? Amém por isso. Então veja, irmão, uma dimensão geográfica, mas também uma dimensão o quê? Arrasadora. Por que ele é arrasador? O texto bíblico fala que ele destruirá. Veja, ele destruirá, fará uma desolação, terra seca como deserto, depois diz assobiará e agitará a mão. Tudo isso são expressões de arraso. Veja que destruirá tem a ideia de uma eliminação completa, o que é a mesma profecia dada aos filisteus. Nós estamos falando aqui, meu irmão, da segunda maior potência mundial daquela época. Se eu perguntasse hoje para os irmãos, qual que é a segunda potência mundial de hoje? O que você diria? O que você chutaria? Brasil? O Cacheta disse União Soviética, né? Rússia. Aí vai ficar agora difícil. Rússia ou China? Rússia ou China? China ou Rússia? Difícil, hein? Difícil. Entre 6 e meia dúzia, tá meio complicado. Se nós tivesse mais uns 6, aí fica difícil mesmo. Mas veja, irmão. Rússia ou China? Quando você começa a ver o poder que essas nações têm, imagine, a segunda maior nação deste mundo sendo julgada por Deus. É uma coisa impactante. Nós não estamos falando assim de... Eu citei o Brasil aqui porque certa vez saiu uma matéria lá no Brasil que dizia que o Brasil tinha munição para 1 hora de guerra. O que você acha que... Sério? É sério. Mas você pensa assim, eu pensei na hora, nossos traficantes devem ter para mais uma. Então a gente tem 2 horas para defender o Brasil. Mas veja, irmão, olha que situação, né? Eu não sei se isso é verdade, se é mentira, mas realmente existe essa matéria. Se você quiser procurar aí depois na internet, o Brasil tem munição para 1 hora de guerra. Veja, o Brasil mostra a sua fraqueza ao não ter como se defender, não é verdade? Na verdade, é por isso que muitos países insistem na bomba atômica, não necessariamente porque vão usá-la, mas porque o seu poder é tão efetivo e tão grandioso, tão gigante, que acaba que se torna um elemento dissuasório em relação aos conflitos, né? Porque quando alguém vai querer fazer alguma coisa, ele pensa, não, mas ele tem bomba atômica. Aí já pensa o quê? 2 vezes. Num exemplo menor seria o seguinte, né? Se você vai no Texas, por exemplo, e a pessoa lá te dá uma fechada na rua, você não vai buzinar para ela desesperadamente como um louco desvairado, porque ela pode sair de lá com uma arma, né? Ela pode sair do carro com uma arma. Por quê? Porque lá no Texas, o que tem? Muitas armas, né? New Hampshire. Pois é, New Hampshire. Então, assim, você já pensa 2 vezes. Mas em Massachusetts, não. Em Massachusetts, você pode buzinar com força, porque você sabe que no máximo que vai aparecer ali é um doidinho aqui, um doidinho ali. Mas tem um taco de beisebol aí. Um taco de beisebol. Mas é a mesma coisa. Se você tem uma ideia de um elemento dissuasório, aí você meio que retrai, né? Então nós estamos falando disso. A Síria, irmão, ela tem todos os elementos dissuasórios. É a segunda maior potência mundial daquela época. E mesmo assim, Deus a considerou o quê? Nada. Deus trouxe o quê? O julgamento sobre ela. Então veja, o que o texto diz? Ele diz que veja, quando a Síria for destruída, trata-se de uma dimensão arrasadora, irmão. Porque quando ela for destruída, qualquer um que passar por ela assobiará com desprezo e agitará o quê? A mão.
Isso é difícil entender, viu? Mas aparentemente os povos antigos tinham essa ideia. Eles queriam trazer certa vergonha para as pessoas através de alguns atos, gestos. E isso nós podemos ver até os dias de Jesus, basicamente, porque você percebe que na crucificação, o que acontece? Jesus está sendo crucificado, ele está sendo humilhado, pisado, cuspido, ultrajado, estão lá zombando dele, mas no meio de tudo isso aparece uma expressão curiosa. Qual é a expressão? E maneavam a cabeça. Maneavam a cabeça, né? Interessante, né? Mas por quê? Porque os gestos demonstravam essa vergonha. Então o fato de eles manearem a cabeça para Cristo é como se eles demonstrassem que aquilo que Cristo estava fazendo ali era totalmente vergonhoso, reprovável, né? Então as pessoas que manearam a cabeça naquele dia não são muito diferentes dessas que o texto está falando. Porque a vergonha de Nínive será tão grande que alguns gestos demonstrarão tal vergonha. E por algum motivo, assoviar, agitar a mão, são sinais dessa vergonha. Deus está dizendo que Nínive será um espetáculo vexatório. É isso que Deus está dizendo. Né? É interessante, eu coloquei ali, ó, Jeremias 19:8, Lamentações 2:15, Ezequiel 37, 27, 36, Jó 27, 23, porque nesses 4 textos aparecem expressões de vergonha, atitudes de reprovação que estão aparecendo aqui também, né? Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, mas qual foi o grau dessa destruição? Olha aqui comigo, irmão. A cidade foi devastada completamente em 612 antes de Cristo. Nós temos registros extra-bíblicos sobre isso. Eu coloquei aqui Nabopolassar e Xenofonte. Vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Mas eu quero que você perceba o seguinte. A destruição de Nínive, a segunda maior potência da época, fundada por Nimrod, portanto uma cidade milenar, essa cidade foi destruída a tal ponto que ninguém a encontrou de 612 a.C. até 1845. Dava certo. Você compreendeu? Vou pegar ali 1800 com 600, dá quanto? 2.400, 2.450. 2.450 anos depois, ela foi descoberta. Depois da sua destruição. Talvez pelos recursos mais tecnológicos, não sei. Mas veja que a destruição foi tão grande, irmão, que ninguém encontrou. Aí você fala, pastor, mas quem estava mais perto deve ter visto, né? Aí eu cito Xenofonte. Quem é Xenofonte? Um nome bonito. Que vai ter um filho, né? Aí, ó, quem quiser ter um filho, está pensando assim, qual nome dar ao meu filho? Xenofonte. Xenofonte foi um historiador greco-romano, que viajava por várias áreas e registrava as questões históricas naquela época. E Xenofonte, sabendo de Nínive, dessa Nínive antiga, milenar, fundada por Nimrod, destruída em 612, ou seja, ele está ali pertinho, porque ele foi no ano de 410. Ele, pelos registros históricos, ele entendeu mais ou menos onde Nínive estava e ele foi lá, 410 a.C. E o que ele encontrou? O que ele encontrou? Nada. Procurou. Ele que era especialista nisso, não encontrou absolutamente nada. Porque Deus disse que destruiria tudo. É interessante que ele não encontra absolutamente nada em 410. Aí você vai perguntar assim, pastor, mas 200 anos é muita coisa, né? Correto? É muita coisa. Tem muita areia para voar aí, né? Então vamos pegar Nabopolassar. Quem foi Nabopolassar? Nabopolassar
foi um dos imperadores da Babilônia. Quem é a Babilônia, gente? A Babilônia é aquela que vai vir e vai destruir quem? Vai destruir Nínive. Ou seja, eu estou falando de um imperador que está praticamente no contexto de 50 anos. Praticamente no contexto, irmão. 50 anos depois. E Nabopolassar, nesse momento, ele registra um cilindro. Vou colocar ali a imagem do cilindro para os irmãos, acho que eu botei ali. Ok. Deixa eu falar desse de Nabucodonosor. Porque esse foi fotografado no Vaticano agora, na viagem, né? Então, no Museu do Vaticano, você tem o cilindro de Nabucodonosor II. Esse tipo de cilindro registra a história dos reis. Como os reis são vitoriosos, como os reis são magníficos, como os reis são, sabe, excelentes, como eles servem bem os seus deuses, Marduk, Shemar, sei lá quem. Eles, gente, olha, tudo que a Bíblia fala assim, Davi pecou, esses cilindros falam o oposto. Se fosse falar de Davi no cilindro, eu falaria, Davi foi absolutamente sem pecado, é um homem que governou com justiça, tal, porque esses cilindros só falam bem desses reis, é impressionante. Então esse é o cilindro de Nabucodonosor II, que eu encontrei nessa viagem de férias. Mas o que nos interessa é esse aqui, ó, o cilindro de Nabopolassar, né? Porque esse cilindro de Nabopolassar, ele descreve alguns feitos desse imperador, né? E dentre alguns feitos que são estabelecidos nas crônicas desse rei, vai se falar de quem? Imagine só, né? De Nínive, porque está ali pertinho, né? O pessoal ainda sabe o que aconteceu com Nínive. Mas o registro acerca de Nínive é basicamente isso. Relataram que houve uma união dos caldeus, ou seja, de Ur, da Babilônia, juntamente com os medos, para destruir a cidade de Nínive. E o que eles encontraram? Depois disso? Nada. Não restou pedra sobre pedra. Só havia o quê? Animais. Animais. Registrado aqui historicamente. Vai continuar domingo que vem, né? Bem que o Leandro falou. Né? Você vai terminar hoje, pastor? Então, o que eu quero que você compreenda, meu querido? Perceba o seguinte, eu acho que eu não coloquei a aplicação do 4 aqui, né? Viu? Mas eu coloquei. A aplicação. Leia comigo essa aplicação, vamos lá? O povo de Deus não se desespera frente às profecias, ainda que o Senhor aparentemente não interfira em dias, anos ou milênios, permanecemos convictos que Ele cumprirá sua palavra. Eis o conforto da fé. Veja, tudo isso foi falado aqui acerca de Nínive tem que nos levar a esse entendimento. Nós não nos desesperamos ante as profecias. Por quê? Porque foram dadas pelo próprio Deus. Então elas podem demorar dias, elas podem demorar anos, podem demorar até milênios. Mas uma coisa é certa, Deus cumprirá a sua palavra. É o conforto da fé. O que é a fé? Hebreus 11:1. A certeza das coisas que... A convicção de fatos que não se veem. Então, 2 Pedro 3,9 diz que alguns julgam a volta de Jesus o quê? Demorada, né? Que o Senhor está o quê? Tardando a sua promessa. Irmão, o crente não se desespera frente às profecias. Esses alguns que julgam demorado não conhecem as profecias. Esses muitos que julgam demorado não conhecem esse Deus. O Deus que diz que Nínive será destruída, é destruída ao ponto que Deus disse que seria, e quase 2.500 anos depois não foi encontrada, dada a sua destruição. Aí vem Jesus e fala, eu voltarei para buscar vós. Em 2025 anos estão esperando, está demorando. Estamos aqui esperando 2025 anos. Né? E Jesus ainda não voltou. A pergunta é, você está desesperado? Você duvida? Você julga demorado? Quando Deus disse que para eles 1000 anos é como um dia como 1000 anos, talvez
nós devêssemos entender justamente isso. Deus tem o seu tempo determinado. A volta de Cristo já está o quê? Determinada. E nós sabemos que algumas coisas precisam acontecer para que esse determinado dia venha. Mas sabe de uma coisa? Tudo ocorrerá no tempo determinado por Deus. Eis o conforto da fé. Amém, irmão? E quando virar, vem com um piscar de olho. Justamente. Vai ser rápido. Então pense nisso. Aplica ao seu coração, irmão, a dimensão do julgamento de Nínive. Amém? Então, domingo que vem, nós vamos continuar, então, a segunda parte dessa profecia. E aí eu convido você para estar aqui conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar?